Aleluias, graça e paz, amém? Deus seja louvado nessa noite. Aleluias, bom é estar na casa de Deus. Eu acredito que é o melhor lugar. Amém? Na casa de Deus nós encontramos provisão para todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que em glória Ele se manifesta e Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluias, o Senhor Ele está com os olhos fitos neste lugar. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados à oração deste lugar. Aleluia. Então, em nome de Jesus, a todo tempo, ore ao Senhor, a todo tempo, busque a face de Deus. Aleluia, porque Ele é rico. Aleluia, não somente em perdoar, mas também para nos abençoar. Amém? Aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Aleluia, a minha esposa está ali do lado. Amém? E eu queria, sem demora alguma, começar a ministrar aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Aleluia. Queria que você abrisse comigo a palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 11. É uma palavra simples, mas é uma palavra muito eficaz. Aleluia, Deus tem falado muito no meu coração, neste capítulo, versículo de número 33, nós vamos ler a partir dele, versículo de número 33, ele diz assim, amém, achamos? Aleluias, a Bíblia diz assim, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés, as mãos amarradas com ataduras, o rosto envolta no lenço, e então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixe que ele vá. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu santo nome. Ó Pai, nos colocamos à disposição do teu Espírito. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos trazer ensinamentos nesta noite, ó Pai. E que esses ensinamentos, ó Deus, venham ficar gravados na tábua do nosso coração. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te adoramos. Amém e amém. Amados, esse texto, João capítulo 11, é um texto pedagógico. Tem ensinamentos profundos da parte de Deus para a nossa vida. Se começarmos a ler o capítulo, a gente vai observar que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E eu fico feliz quando eu leio isso, porque
um Deus grandioso, ele tem amigos. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, ele tem amigos. E a Bíblia diz que, num dado momento, Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente. E a doença de Lázaro progrediu. E aqui tem um outro ensinamento para a gente. Que mesmo sendo amigo de Deus, mesmo sendo amigo de Cristo, nós podemos passar por dias de adversidades. Dias difíceis. E eu acredito que a maior dificuldade do tempo presente não é preparar a igreja para ser vitoriosa, mas é preparar a igreja para passar por dias difíceis. E depois dele passar, porque o dia mau ele passa, a igreja está firme e inabalável. Os dias difíceis, os dias maus virão para todos. Mas estar inabalável e firme, depois que eles passarem, é só para aqueles que buscam colocar o evangelho dentro do coração, que buscam viver aquilo que a palavra diz a respeito do nosso Deus. E aconteceu isso na vida de Lázaro. Lázaro não somente fica enfermo, mas a Bíblia relata nos versículos anteriores, da qual nós não lemos, que ele vai piorando, até que Lázaro morre. E quando o Senhor Jesus recebe a notícia, pelo Espírito, que Lázaro havia morrido, o Senhor Jesus se desloca até a casa de Marta e Maria. E como o próprio texto disse, já tinha passado alguns dias, mas a tristeza, o alvoroço, a angústia, a dor permanecia naquele lugar. É quando Jesus chega no local, e Jesus faz uma pergunta inusitada. Uma pergunta que às vezes não é muito comum em se fazer quando você chega no local aonde houve um falecido. A pergunta que Jesus faz é: aonde o puseram? Quando ele chega no local, ele vê todo alvoroço, ele vê pessoas ali consolidando com a família, ele vê pessoas chorando, triste. Ele faz uma pergunta, ele muito bem poderia dizer, penso eu. Ele muito bem poderia dizer, como ele disse, aquela viúva que carregava, juntamente com algumas pessoas, o caixão do próprio filho, em Lucas 7. Quando eles têm um encontro, ele diz: mulher, não chores. Não, Jesus não fala isso. Jesus vê as pessoas chorando. Jesus vê as pessoas com dores da perda, e ele pergunta: aonde o puseram? E é em cima dessa pergunta que o Espírito Santo trouxe uma palavra para essa noite. Por quê? Porque Jesus não faz uma pergunta para ir lá ver o local apenas. O intuito de Jesus não é ver o local. Quando Jesus ele olha para mim, ele vê tristeza no meu coração. Quando Jesus olha para mim, ele vê alguma coisa em mim que não está de acordo com aquilo que ele planejou. Ele quer saber de mim, se eu sei me localizar aonde que está aquela dor, porque ele já sabe. Ele que nos criou. É Ele que esquadrinha o nosso coração. É Ele que sabe do nosso deitar, do nosso acordar.
Quando nós achamos que ninguém está se importando por nós, quando nós nos sentimos solitários, quando a gente acha, olha só, ninguém está me vendo, existe um Deus grandioso que está nos vendo. O mesmo Deus que viu Davi tomando conta das ovelhas malhadas, é o mesmo Deus que nos vê hoje. Ele disse: onde o puseram? Aonde colocaram Lázaro? Por quê? Porque antes ele já tinha dito já aos discípulos, porque eu vou lá para ressuscitá-lo. Ou seja, Jesus ele já sabia o que estava determinado para ser feito. E a Bíblia diz que levaram ele até a sepultura. Uma sepultura esculpida numa pedra, numa rocha com uma pedra grande. Eu quero trazer aqui, nessa noite, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós vamos falar um pouquinho sobre sepultura. Porque no versículo 35, diz que quando Jesus se depara com a sepultura de Lázaro, ele chora. Ele chora. Ele se comoveu. Existem coisas na nossa vida que comovem o coração do Criador. Ele não nos criou para ficarmos isolados, Ele não nos criou para ficarmos de canto, Ele não nos criou para ficarmos de repente com as nossas razões, Ele não nos criou para nós ficarmos de repente irados com uma determinada situação, depressivos, ansiosos. Não, Ele nos criou para que sejamos abençoados nele. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos se resume apenas numa palavra: Jesus. É aquele que supre, é aquele que restaura, é aquele que move, é aquele que cura. Eu quero trazer aqui rápido essa palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre sepultura. Um dos primeiros pontos, nós vamos fazer algumas comparações com a nossa vida. E um dos primeiros pontos que eu vejo da sepultura é porque elas são lugares escuros, de isolamento, lugar de úmido. E comparando, também elas são lugares, às vezes, aonde o sonho morreu. Aonde ficou apenas o fracasso e dores. Amados, nós podemos comparar aquela sepultura que Jesus estava de frente com marcas que a vida insiste em imprimir nas nossas mentes. Em algumas vezes, frustrações, decepções, lembranças amargas tendem a acompanhar as pessoas pelo resto da vida. O tempo passa, o ano muda, se desloca de um lado para o outro, mas as decepções e as amarguras, às vezes a dor de ter fracassado, ou até mesmo de percas, ela tende a estar impressa na mente das pessoas e acompanha essas pessoas para onde quer que elas vão. E aí existe um perigo muito grande, quando isso está acontecendo em vida de pessoas. E qual que é o perigo? O perigo é que às vezes a gente desconhece a realidade das sepulturas espirituais, vamos dizer assim. E aí a gente acaba se trancando dentro delas como
um escape para a nossa vida. Quando às vezes estamos passando dificuldade, e como eu falei no início, a dificuldade vem, é para a dificuldade nos aproximar mais de Deus. A tendência não deveria ser essa. Eu estou passando uma dificuldade, eu estou caminhando no deserto. A situação está diversa, está contra mim. A tendência é o quê? Que eu busque refúgio. Refúgio em quem? Refúgio no Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele diz que ele tem uma dificuldade, e ele faz um paralelo da dificuldade como um espinho na carne. Algo incomodava Paulo, e ele diz, olha só, é um espinho na carne, e eu orei a primeira vez, Deus não tirou, eu orei a segunda vez, Deus não tirou, eu orei a terceira vez. Ou seja, Paulo não sai da igreja, Paulo está com dificuldade, o coração dele está doendo, ele está sentindo atordoado por alguma situação, atormentado por algo, ele vai buscar Deus em oração, e mesmo que Deus não haja do jeito que ele queria que Deus agisse, ele permanece firme buscando em oração. A minha dificuldade, ela tende a me aproximar mais do meu Deus. A tua dificuldade, ela tende a se aproximar mais do seu Deus. Agora, quando a gente vai se isolando, quando a gente não vai mais buscando, quando a gente vai entrando para dentro das sepulturas, achando que ali é um lugar de refúgio, me faz lembrar de Elias, quando entra na caverna, para se refugiar, e Deus vai até Elias e diz, Elias, sai daí, rapaz, aí não é o teu lugar não, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. É como Deus está falando comigo e contigo hoje, ei, sai dessa sepultura, porque tem muita coisa ainda para Deus fazer na tua vida, e na vida de outras pessoas, através da tua. Tem muita coisa para Deus fazer na minha família através da minha vida. Tem muita coisa para Deus fazer na tua família através da tua vida. Não se refugiem em locais úmidos, locais escuros, locais que reportam solidão, fracasso e dores. Onde o puseram? Vem cá, Senhor, eu vou mostrar a sepultura. Jesus não foi lá para jogar pétalas de rosas. Ele não foi lá para prestar condolências. Quando Deus, quando o Filho de Deus, quando o Espírito Santo vem em socorro dos teus servos, Ele não vem para dar tapinha nas costas, Ele não vem para dizer, olha só como que você foi bem, isso permanece. Não, Ele vem para resolver situações, para mudar cenários. E agora aqui outra situação que eu entendo aqui, que para entender a morte como uma vitória, é somente para o cristão que tem construído sobre o único fundamento que é Cristo. Qualquer construção fora do fundamento Cristo é casa na areia. Qualquer construção, por mais forte, robusta, bonita, aos olhos humanos, mas se não tiver o fundamento que é Cristo, ela é como uma casa na areia. Ela não vai subsistir, não permanecerá de pé. O segundo ensinamento que eu vejo aqui é que Jesus, ele dá uma ordem, quando ele vê aquele sepulcro, ele dá uma ordem. É um pedido e também uma ordem. Ele diz o quê? Tirem a pedra. No mínimo eu já ouvi umas 200 pregações sobre tirem a pedra. Você também. E até quando a gente tem que remover a pedra?
Até quando Deus estiver falando conosco, retirem a pedra. Até quando, Senhor? Até quando Ele estiver comunicando nos nossos ouvidos, no nosso coração, no interior da nossa alma, existe um obstáculo entre Ele, Deus, e o milagre que está para acontecer. E qual que é esse obstáculo? A pedra. Ele vai estar dizendo, retirem a pedra. E aí a Bíblia diz que tiraram a pedra. Olha que coisa interessante. Quando se abre a sepultura, ou seja, abrir as próprias sepulturas, nos leva à realidade e nos ajuda a encarar a real necessidade que temos de Deus em nossas vidas. É quando abrem uma sepultura, a gente vê uma necessidade muito grande, é uma realidade. E aí nós vemos o quão pequenino nós somos, quão dependente nós somos de Deus. A solução que Cristo pergunta assim, onde o puseram? E o nosso medo de abrir a sepultura responde para ele, não há mais jeito, já são de 4 dias. Pastor, não entendi isso. Deus está batendo na porta do teu coração, está insistindo, dizendo, ei, retira a pedra. Você com muito custo removeu essa pedra. Mas só que no teu coração ainda paira uma incredulidade, por quê? Porque para você aquilo que Deus tem para fazer hoje na tua vida, de repente você não está acreditando, você está dizendo, olha só, isso já está passado, isso já está cheirando a podre, isso já virou podridão. Mas só que lá no versículo 39, se não me engano, ele diz assim, se creres verás a glória de Deus. Para o nosso Deus não tem. Deus não se locomove através de tempo e espaço. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. Abrir a sepultura é abrir verdadeiramente o coração. Presta atenção nisso. Porque às vezes o que está por fora de uma sepultura nunca reflete aquilo que está por dentro. Pastor, não estou entendendo. Nós não somos aquilo que somos por fora. Por fora podemos estar bonitinho, por fora podemos estar bem arrumadinho. Por fora podemos estar forte, por fora nós podemos ter aparência de saúde, por fora nós podemos ter aparência de alguém que está feliz, mas por dentro às vezes nós estamos arrebentados. Longe de querer julgar pessoas, Mateus 7,1 diz, não julgueis para não serem julgados, mas 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz, examinai a si mesmo. Então, o que eu vou ler aqui, cada um examine a si próprio. Mas a Bíblia diz que Jesus, em Mateus 23, versículo 27, ele traz uma repreensão e um despertamento aos homens da época dele, mas também pode ser para a nossa época hoje. E ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso aqui é uma palavra, amados. Mas Jesus falou aqui para mestres e fariseus.
trazendo para o dia de hoje, é uma palavra para toda a humanidade. É uma palavra para mim, é uma palavra para minha casa, é uma palavra para pastores. É uma palavra para a igreja, para a gente refletir. Que nós não somos o que somos por fora, nós somos aquilo que somos por dentro. Abrir a sepultura das nossas vidas é fundamental. Nós temos que dispor o nosso coração ao Senhor. Abrir o coração é procurar, é achar, se expor para Deus as podridões da nossa alma. Porque há tantos casamentos que estão sendo desfeitos. Se fosse achado primeiro, se fosse exposto primeiro, receberia a cura de Deus. Porque às vezes, tantas pessoas têm se desviado do caminho, é porque não se atentou para os sinais. É porque não atentou quando um dia sentiu uma frieza no coração. É porque não se atentou porque um dia não deu vontade de estar na casa de Deus. Não se atentou porque um dia trocou estar na casa de Deus por algo que não tem valor algum. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos externar para Deus aquilo que está dentro de nós. Ah, pastor, dentro de mim há coisas boas, aleluia, glória a Deus. Preserve a tua coroa para que o adversário não roube. Ah, pastor, hoje eu estou angustiado, eu estou angustiada por dentro, eu estou assim. É um momento de você abrir para Deus. E falar, Senhor, vem sobre mim. Cura-me. Transborda-me. Às vezes a gente chora, ninguém vê. Eu passei uma época da minha vida, que no meio dos amigos eu era legal, eu era divertido, comunicativo, falava com todo mundo, mas quando eu chegava dentro do meu quarto, e eu virava para o meu canto, eu chorava. A angústia batia, a tristeza batia, desânimo, abria a mão dos projetos, daquilo que Deus tinha colocado. Amados, é tempo de abrirmos a sepultura e vermos que a realidade das nossas vidas. Ouvi uma frase há quase 30 anos atrás, eu levei aquela frase para a minha vida. O diabo, ele não tem brincado de ser diabo. Então não é tempo da gente brincar de ser crente. Quando a gente vai brincar de ser crente, ele age de forma verdadeira na maldade. E assim ele ceifa muitas pessoas. Primeiro ponto. Sepulturas são comparadas a lugares escuros e frios sombrios. Não é o nosso refúgio. Segundo ponto. Temos que abrir as sepulturas espirituais da nossa vida e expor as nossas podridões para Deus. Terceiro ponto. Deus usa a sepultura das nossas vidas para revelar a sua verdadeira identidade em nós. Não foi assim que aconteceu quando Jesus chegou? Mostrar as nossas sepulturas para Deus é levar o Senhor ao cerne dos nossos problemas e entender que somente com Ele é que alcançamos a restauração das nossas vidas. Olha como é que tudo caminha com a palavra de Deus e a reação de quem recebe ela. Jesus, ele chega e pergunta, onde o puseram? Aí a pessoa leva ele até a sepultura. Alguém teve uma reação à palavra de Deus. Aí Jesus ele fala, tira a pedra. Ah, mas já são de 4 dias.
mas alguém ouviu, foi lá e tirou. E agora? A pedra foi removida, o sepulcro foi aberto, a podridão já exalou, Lázaro está morto de 4 dias. Eu tenho certeza que pessoas que estavam com Jesus ali ficaram assustados de olhar para dentro do sepulcro e ver aquele homem ali deitado, todo enrolado em faixas, amarrados, atado, e aquele cheiro exalando. Eu tenho certeza que teve pessoas que viraram as costas, pessoas que de repente ficaram enojadas com aquela visão. Mas Jesus não. Pastor, não estou entendendo. A minha podridão, ela pode te repelir. A tua podridão pode repelir os outros de você, mas quando nós expomos as nossas podridões para o Senhor, expomos as nossas podridões para Jesus, Ele não sai, Ele não foge da nossa presença, pelo contrário, Ele olha para dentro de nós e libera uma palavra. A maior dificuldade que nós temos hoje é de contar as nossas fraquezas para os outros. Por quê? Porque colocaram na nossa mente que temos que ser forte o tempo todo, que crente não tem fraqueza, nós temos fraquezas e são muitas. E se eu contar a minha fraqueza para a pastora Andréia, o que a pastora Andréia vai fazer? E se eu contar a minha fraqueza para o varão aqui, será que ele vai me ajudar ou ele vai se repelir? Se ele vai se distanciar de mim? A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, porque só assim sereis curados. Pecado em oculto, não reconhecido e não confessado, é o pecado que vai nos levar à vergonha futuramente. Não só aqui nesta terra, quando é revelado, mas também diante de Deus, quando Ele olhar para alguém que viveu uma vida inteira de sepulcro caiado e estiver diante da presença dEle, Ele olhar e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Gente, eu não sei você, mas eu amo quando Deus Ele diz para mim: Evaldo, você está errado. Eu amo quando Deus diz para mim: Evaldo, não é por aí. Evaldo, vem cá. Antes Deus me corrigir hoje, agora neste púlpito, do que no grande dia do Senhor Ele falar assim: ó, você não, mas eu preguei no teu nome, Pai, eu curei enfermos no teu nome, eu fiz evangelismo, distribuí alimento aos pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Ele olhar e falar assim: mas eu nunca te conheci, cara. Por quê? Simplesmente porque eu não quis abandonar o pecado, simplesmente porque que está belo diante dos outros, mas por dentro estava podre, teve tantas oportunidades de abrir o sepulcro, de mostrar o coração, de abrir, de mostrar o que realmente está ali para ser curado, para ser sarado, para ser transformado, mas nunca fez. E aí quando chega no dia que não tem mais jeito, não tem mais tempo, a ficha cai. Se não me engano é Lucas 16, que vai falar do rico e de um mendigo chamado Lázaro. Ambos morrem. O rico vai para o inferno, Lázaro vai para o seio do Abraão. Lá ele diz: eu estou com muita sede. O rico dizendo. Ele não foi porque ele era rico não, tá, gente? Riqueza não é pecado não, o pecado é avareza. Aí, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque, a ponta do dedo e refresque
a minha língua. A ponta do dedo. Você já molhou a ponta do dedo numa água? E viu cair uma gota? Era aquilo que aquele homem almejava. E aí, lá da onde já não dá mais para ele decidir sobre a vida dele, ele diz assim: ah, não tem jeito não, então faça com que ele volte lá e fale aos meus irmãos, porque agora eu não quero que meus irmãos venham para cá, para onde eu estou. Ou seja, ele começa a interceder no inferno. Pastor Jorge Liales, uma vez na pregação dele, ele diz que as orações mais sinceras são feitas dentro do inferno. Mas aí não há mais jeito. Eu adoro quando Deus diz: ei, Evaldo, vira, volta. Para. Você está errado. É o que Deus está fazendo comigo, com você hoje. É o que Deus está fazendo de repente contigo que está ouvindo ou que vai ainda ouvir essa palavra via internet. Deus ele está nos dando uma direção. E para finalizar essa palavra aqui, terceiro, Deus usa a sepultura da nossa vida para revelar a verdadeira identidade dele em nós. Porque alguém abriu a sepultura e expôs o mau cheiro, mostraram o cadáver. Jesus efetuou o milagre. Porque alguém ouviu a palavra e acreditou na palavra, Deus operou um milagre. Isaías 53 diz: quem creu no Senhor e a quem se manifestou o braço dele. A Bíblia diz, amados, que o Senhor ele traz uma ordem a todos os homens da face da terra, e ele diz que todos os homens é uma ordem, e assim o Senhor ordena que todos se arrependam dos seus pecados. Ou seja, eu sou pecador, vocês também são. A humanidade peca. E o zelo do Senhor está dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados. De repente tem situações que nós estamos vivendo hoje, que nós podemos jejuar, que nós podemos orar, que nós podemos fazer tudo. Mas se nós não abandonarmos o pecado que de repente estamos praticando, ela nunca vai ser sarada na nossa vida. Deus usa a sepultura das nossas vidas para revelar a sua verdadeira identidade em nós. Quando estamos diante de Jesus e obedecemos a sua palavra, o milagre acontece. Podemos pegar os 4 evangelhos e nós vemos cada palavra que Jesus deu. Todas as palavras que Jesus liberava, ela acontecia. Jesus olha para os discípulos e diz assim: dai vós a eles de comer. Não era uma família igual a minha de 5 pessoas, não era uma família igual a sua. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que estavam ali, da qual o Senhor Jesus teve compaixão deles, e falou: não posso despedir esse povo sem antes alimentá-lo fisicamente. Olhou para os discípulos e falou assim: dai a eles de comer. Os discípulos falaram: como? Como que nós vamos dar para eles de comer? Nem se tivéssemos 200 denários, ou seja, muito dinheiro aqui, poderíamos dar de comer a eles. Aí um olha para o outro e fala assim: mas aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aí o rapaz dispôs os 5 pães e 2 peixes. Era dele. Ele não tinha obrigação de repartir com ninguém, de dar para ninguém.
Mas se o mestre está pedindo, eu vou dar. Se o mestre falou, é porque ele tem algo muito maior para fazer. E aí ele entrega os 5 pães e 2 peixes. O que é isso diante de uma multidão? Eu tenho um menino lá em casa, se você der 5 pães e 2 peixes para ele, falar assim, pode ficar à vontade. É isso aí. A única coisa que ele não vai fazer, creio eu, que vai ser lavar o prato. Mas que ele deixa o prato limpinho, ele deixa. 5 pães e 2 peixes para ele é fácil. O que é isso diante de uma multidão? Na minha mão não é nada, na tua não é nada, na tua mão não é nada, na tua não é, mas na mão dele é. É isso que nós temos que entender. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que... Ele não vai fazer aquilo que, de repente, está dentro do nosso coração, que nós nunca conseguimos fazer. De repente, você está aqui, você está lutando contra algo que você sempre perdeu, você nunca venceu, e a única coisa que falta para você vencer hoje é abrir o coração e dizer aqui, Senhor, ó, eu sou desse jeito. Né? Eu sou desse jeito. Quando a gente vai se apresentar, eu lembro que a gente ia se apresentar, né? Pai e mãe tem disso, né? A gente nunca apresenta o filho para o outro. Está chegando visita em casa, o filho está desarrumado. A gente, vai lá, corre. Toma banho, vai. E tal, bonitinho. Deus não esquenta a cabeça com isso não, gente. A gente vai sair para uma festa, a gente chega depois da metade da festa, porque nós gastamos o tempo todo se arrumando, ninguém vai ficar olhando para a gente, não. Eu falo isso para o meu filho. Lá em casa é uma dificuldade para sair de casa, gente, são 5 pessoas. Eu sou no estalar de dedo. Aí tem um que vai para lá, outro vai para cá. A Marta também é rapidinha também. Para sair na sexta é uma maravilha. Começa na quarta. Posso nem olhar, depois no caminho a gente vai segurando, né, Jean? A bomba vai estourando na volta, né? A gente vai na paz do Senhor. Aí eu falo com ela, ó, lembra da pregação, você só pegou isso? Não é possível. Mas às vezes a pessoa quer se arrumar tantos detalhes, tanto, e o principal a gente esquece. É como se a gente fosse o centro de todas as coisas. E, na verdade, pasme no que eu vou dizer aqui agora, existe muitos que ele quer ser o centro de todas as coisas. Deus, ele só quer o quê? O teu coração. Tem uma canção muito antiga que diz assim, filho, dá-me o teu coração. Mais nada. Por quê? Provérbios 4, 23 diz o quê? De tudo que se deve guardar, guarde primeiro o teu coração, porque é dele que procede todas as decisões da tua vida. Um coração guardado em Deus, as decisões são sensatas. Um coração guardado em Deus, as decisões são de Deus. Agora, um coração que está fechado, Jesus fala assim, abre, tira a pedra. Eu não vou tirar, não. Tira a pedra, meu querido. Está podre. É isso que ele quer ver. Aí a gente fecha o coração. Um coração cheio de podridão. Quais vão ser as decisões? Pense nisso. Se eu fecho meu coração para Deus, eu não tenho a vida restaurada. Estou finalizando aqui. Quando estamos diante de Jesus e obedecemos a tua palavra, o milagre acontece. Jesus libera a palavra, Lázaro vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. O sepulcro perde a finalidade dele. Um sepulcro vazio
ele não exala podridão. Lázaro, vem para fora. O cara estava morto 4 dias, ele ouviu a voz do Senhor. Às vezes a gente se julga vivo e não ouve. E Deus vai falando, e a gente vai caminhando segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos sentimentos. Eu só vou fazer o que manda o meu coração. Faz. Jeremias já falou para nós que enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto ele é. Eu sei que eu preciso do milagre nessa noite. Amém? Jesus chegou, o ambiente mudou. Quando Jesus chegou, as pessoas choravam. Quando Jesus chegou, o sepulcro estava cheio. Mas quando Jesus foi no local, o cenário mudou. Eu preciso de mudança nessa noite. Eu preciso de restauração nesta noite. Tem mais alguém que precisa? Levante e glorifique a Deus. Levante, vamos orar. Vamos orar nessa noite. Aleluia, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos da Tua presença, ó Deus, no nosso ser. Ó Pai, nós queremos declarar nesta noite que as portas do inferno não prevalecerão contra o Teu povo. Ó Pai, o Senhor, ó Pai, é o Senhor de todas as coisas. Ó Pai, o inimigo ele pode ter alguma força, mas todo o poder é do Senhor. Todo o poder pertence ao Senhor. Por isso abrimos o nosso coração, Pai. Ó Espírito Santo, vê se há alguma coisa errada em nós, vê se há alguma coisa que não esteja de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos liberar uma palavra, ó Deus, sobre as famílias nesta noite. Sobre relacionamento de pais e filhos, sobre relacionamento conjugal, pedir a Deus que em nome de Jesus, ó Pai, toda podridão, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, caia por terra, bata em retirada. Ó Deus, nesta noite acreditamos que é uma mudança de cenário, acreditamos, ó Pai, que é uma noite, ó Deus, de ressurreição, ó Pai, em nome de Jesus. Venha sobre o Teu povo, ó Pai. Cumpra o Teu propósito. O propósito, ó Deus, de João capítulo 11 era ressuscitar Lázaro. O propósito do Senhor nesta noite é restaurar vidas, ó Pai. Tu tens liberdade no meio de nós, ó Espírito Santo. Tu tens liberdade no meio do Teu povo, Pai. Vem, ó Deus, toca em cada coração, toca em cada vida nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Pai, e Te agradecemos, Deus. Amém, Senhor.